Olá a todos, hoje venho falar-vos sobre o que acontece a um casal depois da traição. Eu tenho dito aqui que a traição é sempre um terremoto, é um acontecimento emocionalmente muito significativo e a verdade é que há pelo menos um elemento comum a todos os casais que passam por uma traição. E esse elemento é a reavaliação daquela relação. Isto é, todas as pessoas, todos os casais que passam por uma situação de infidelidade param, no fundo, para olhar para trás e para olhar para a frente, questionam-se, no fundo, sobre o que fazer à sua relação. É evidente que na sequência de uma traição há quem escolha colocar um fim à relação, mas mesmo de entre os casais que escolhem dar a volta, que escolhem, no fundo, continuar juntos depois da traição, há três caminhos distintos. O primeiro caminho de que gostaria de vos falar diz respeito aos casais que nunca chegam verdadeiramente a superar a traição. Isto pode parecer contraditório, uma vez que estamos a falar de casais que efetivamente escolhem continuar juntos. Mas, por outro lado, nós também estamos a falar de pessoas que muitas vezes, vários anos depois da traição, continuam a viver muito amargurados, muito presos ao passado e são muitas vezes casais que vivem continuamente, no fundo, a acusar-se mutuamente, a responsabilizar-se mutuamente pela tristeza, pela agonia que sentem. Um exemplo concreto destes casais que ficam presos ao passado diz respeito à forma como lidam com situações tão simples, tão triviais do dia-a-dia, como a circunstância de um deles não atender o telefone. Se a pessoa que traiu não atender o telefone num determinado momento, é normal, é legítimo que a pessoa que foi traída possa sentir-se insegura, possa até lembrar-se, no fundo, de todas as vezes em que, durante o período em que durou a traição, tentou contactar com o companheiro ou a companheira e não conseguiu e naquela altura não sabia que estava a ser traído ou que estava a ser traída. Aquilo que talvez não seja expectável é que vários anos depois da infidelidade e sobretudo depois de o casal ter escolhido ficar junto, continuem a haver recriminações, isto é, aquilo que nós verificamos na prática nestes casais é que na sequência destes episódios aquilo que vai acontecer é que a pessoa traída vai culpar o outro por se sentir tão insegura, vai lembrá-lo ou lembrá-la da traição a cada episódio deste tipo e, portanto, isto acaba por ser muito agonizante tanto para um quanto para o outro. Muitas vezes aquilo que acontece é que há efetivamente aqui uma superioridade moral da parte da pessoa que foi traída, são preferidas frases do tipo tu tens muita sorte no facto de eu te ter dado esta oportunidade, ou tu tens muita sorte com o facto de eu não ter escolhido divorciar-me, quase como se houvesse efetivamente aqui um desequilíbrio e só a pessoa que traiu, no fundo, beneficiasse desta escolha. Muitas vezes também para estes casais aquilo que acontece é que a pessoa traída acaba por transformar-se numa espécie de detetive privado e está permanentemente a tentar controlar os passos do companheiro ou da companheira, confundindo aqui a segurança emocional com este controle e com esta hipervigilância. Na prática, os casais que ficam presos ao passado estão um bocadinho como se estivessem numa prisão. Eu chamo-lhe uma prisão conjugal, na qual, no fundo, ambos estão efetivamente. No segundo caso estão os casais que se recompõem e que ultrapassam a traição. Estou a falar sobretudo de pessoas que, de uma maneira geral, valorizam o compromisso, valorizam a estabilidade e acabam, no fundo, por olhar para a traição, para a situação de infidelidade, como um percalço que lhes aconteceu e que, apesar de todo o sofrimento que naturalmente gerou, não justifica o desfazer aqui de uma família. Muitas vezes aquilo que acontece é que estas pessoas superam efetivamente a traição e a relação volta mais ou menos àquilo que era antes da infidelidade. É importante notar que muitas vezes nestes casos há efetivamente
efetivamente aqui uma grande paixão, um grande encantamento pela terceira pessoa. E muitas vezes a pessoa que trai chega a equacionar, no fundo, pôr um fim à sua relação, ao seu casamento, mesmo quando há filhos, mesmo quando há uma profunda coesão familiar. Mas aquilo que acontece muitas vezes é que na hora H, isto é, na hora de dar o passo que faça com que aquela pessoa, no fundo, vá viver a sua paixão de forma assumida, de forma transparente, muitas vezes na hora H há um recuo. E este recuo tanto pode acontecer por medo do desconhecido, medo de desfazer o tal projeto familiar, mas também pelo reconhecimento, por exemplo, de que ainda há, afinal, sentimentos pelo companheiro ou pela companheira. No fundo, tratar-se-á aqui da incerteza, isto é, a pessoa tem a certeza de estar apaixonada por esta terceira pessoa, mas nem sempre tem a certeza de que vale a pena, no fundo, acabar com o seu casamento para viver esta paixão. No acompanhamento a estes casais é quase sempre essencial que haja aqui também um acompanhamento individual, até para que, neste caso, a pessoa que escolhe voltar a apostar na sua relação, apesar de se sentir apaixonada por outra pessoa, possa efetivamente gerir as suas emoções, fazer o luto daquela relação e fazê-lo num espaço individual sem comprometer, no fundo, a relação em que está, o seu casamento, sem ferir ainda mais o seu cônjuge, por exemplo, ao falar sobre os tais sentimentos românticos que possam ainda existir, apesar de fazer a escolha de ficar no casamento. Num terceiro caso, nós temos os casais para quem a traição acaba por transformar a relação e por transformar para melhor. Eu costumo dizer que da mesma maneira que uma doença séria é algo que ninguém deseja, mas muitas vezes nós ouvimos relatos de pessoas que estiveram muito doentes e que se referem a essa experiência efetivamente como uma experiência que as transformou, que transformou a forma como olham para a vida. Também a infidelidade tem no fundo este poder. Ninguém deseja uma traição, mas a verdade é que para alguns casais, e sobretudo para alguns casais com quem tenho trabalhado, a infidelidade é sempre, insisto, uma imensa fonte de sofrimento, mas a forma como o casal gere, no fundo, essa experiência acaba por ser transformadora para a relação. Aquilo que acontece é que estes casais, mais cedo ou mais tarde, e eu quero dizer aqui, sobretudo depois de se fazer aqui o luto a propósito de toda a mágoa que surge na sequência de uma traição, mas acabam efetivamente por reinventar-se, por reinventar a relação. Estes são casais que, de uma maneira geral, conversam muito depois da revelação da traição, conversam porventura muito mais do que tinham conversado nos últimos tempos, às vezes nos últimos anos, e dessas conversas, desse diálogo franco, profundo, acaba por surgir efetivamente um aumento aqui dos níveis de intimidade emocional e em função disso também o casal é no fundo capaz de olhar para trás e não é de se responsabilizarem os dois por aquilo que aconteceu, porque a infidelidade, a traição, é da responsabilidade de quem trai. Mas aquilo que acontece com estes casais é que há efetivamente a assunção da responsabilidade de cada um em relação ao estado da relação. Isto é, em relação à deterioração da relação, em relação à distância que, entretanto, surgiu entre os dois, em relação à monotonia e, no fundo, desse reconhecimento da responsabilidade de cada um, surge aqui a oportunidade de a relação mudar, e insisto, de mudar para melhor. Este terceiro padrão acaba por mostrar-nos, no fundo, qual é o potencial da terapia de casal. A verdade é que, para a maioria dos casais que pedem ajuda na sequência de uma traição, este é o objetivo, ou seja, olhar para trás e serem capazes de se reinventar, serem capazes de continuar juntos pelas razões certas, isto é, para que se sintam ambos genuinamente felizes, genuinamente satisfeitos, genuinamente entusiasmados e vivos na sua relação.